A todos os irmãos, boa noite. Mais um dia de reflexão, mais um dia da palavra de Deus. Nós tivemos a oportunidade no domingo aqui, cada um nas suas casas, nos seus lares, sentadinhos, talvez comendo aquela pipoca, ouvindo a palavra de Deus, né? Hoje nós estamos gravando aqui da nossa secretaria, aqui da igreja, sabe? E eu creio que Deus também vai falar aos seus corações nesta noite, pela sua palavra. Vamos orar ao Senhor pela palavra, sabe? A palavra do Senhor está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. A palavra do Senhor diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou em algumas versões por seu decreto, ou em outras versões segundo a sua vontade. Pai, fale conosco pela tua palavra, Senhor. Encha os nossos corações de esperança e fé mediante um mundo tenebroso e caótico. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, sabemos que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo, dos apóstolos, ele foi o maior missionário dos apóstolos. Ele foi aquele que fez em suas 4 viagens missionárias, ele levou uma palavra, levou Cristo que ressuscitou. E aos Romanos é uma daquelas cartas que o Martinho Lutero, por exemplo, um grande reformador, ele disse que ele entendia que a carta aos Romanos era como se fosse o resumo das cartas do Evangelho de Jesus. E porque Romanos vai falar da justificação, Romanos vai tirar totalmente as obras humanas, vai tirar totalmente aquilo que pode ser da parte do homem para a santificação, para a justificação e para a salvação. Vai trazer de verdade para Cristo, vai trazer de verdade para aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Paulo, ele esteve preso, sim, em Roma. Mas é interessante que lá de Roma ele escreveu 4 cartas que foram consideradas, até hoje, pela teologia reformada, como as preciosidades ou as pérolas do Evangelho. Ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele estava na prisão. A situação e o cenário hoje do Brasil e do mundo não é uma situação tão fácil. É um mundo caótico, é um mundo tenebroso, um mundo que está com medo desse coronavírus, de uma praga ou de uma peste como é conhecida por alguns cristãos, e tem amedrontado muita gente. Gente, o texto que eu quero trazer à memória de vocês para a gente refletir, a fala de Paulo no capítulo 8 de Romanos, versículo 28, ele fala uma coisa bem interessante para nós. Ele disse: e sabemos, quem é que sabe? O cristão. Paulo estava falando com o seu público, com os seus discípulos, com aqueles que receberiam o Evangelho, com aqueles que se converteriam ao Cristo. Ele está dizendo para eles: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, a gente precisa ter o conceito daquilo que é fé. Primeiro, que a fé, crer no Cristo, é algo que requer de nós muito mais além daquilo que o mundo fala. O mundo acredita que ter fé é eu acreditar em Deus. Eu acredito em Deus, eu tenho fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, o escritor aos Hebreus disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ei, lá em Hebreus também diz que é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creem que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Paulo está trazendo para nós uma lição extraordinária aqui, meus irmãos. Ele está dizendo que não só uma coisa, não só 2 coisas, nem 3. Ele está dizendo que todas as coisas contribuem para o bem. Acabei de perguntar no grupo da igreja se até o coronavírus contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E é legal quando a gente vê as respostas. E é legal quando a gente vê a movimentação dos irmãos expondo as suas ideias e opiniões. Por quê?
Porque até isso contribui para o bem, irmãos, de alguma forma. Porque, vamos entender, na Bíblia, tanto as coisas boas como as coisas más sempre contribuíram para o bem. Eu vou te dar aqui um exemplo para a gente caminhar nessa linha, para você entender um pouco. Lá no livro de Gênesis, capítulo 41 de Gênesis, versículo 27 diz assim: e as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Olha que interessante aqui. Quem conhece a história de José sabe o que eu estou falando. Quem sabe do sonho de José sabe do que eu estou falando. José foi um homem que, ainda quando menino, teve um sonho. E no sonho de José ele viu o sol, a lua, sabe, os feixes formados pelos seus irmãos se prostrando diante dele. Claro que José sabia que ali estava falando de José um dia reinar e as nações se curvarem diante desse homem. Aqui, claro que todo o contexto, toda a história de José a gente sabe, mas aqui chega no final, no resumo daquilo que nós podemos entender. Preste atenção, José viveu um tempo muito difícil. Para vocês terem noção, este homem chamado José, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Ele foi vendido para o Egito, foi morar na casa de Potifar, cuidar das coisas da casa. Foi tentado por uma mulher, resistiu. A mulher conseguiu acusação contra este homem e, sendo assim, o lançou na prisão. Foi preso, ficou encarcerado. Lá dentro, 2 homens têm cada um sonho. José interpreta os sonhos daqueles homens. Um deles sai e é condenado, outro sai e volta para o seu ofício, servir a Faraó. E quando chegou um tempo lá no Egito, que o Egito passou uma necessidade tremenda, irmãos, uma necessidade muito grande, inexplicável. Daí, no texto que nós acabamos de ler, José interpreta o sonho. José diz: olha, vai haver 7 anos de fome, vai haver também 7 anos de fartura. E o texto mais na frente, do capítulo 40, vai dizer que o faraó chama José e diz: olha, não existe ninguém aqui na terra como José, sábio, alguém que interpretou esse sonho, então vai ser você. Abaixo de mim, depois de mim, no trono, não existe ninguém que seja maior que você. Deixa eu dizer para você uma coisa com isso, irmãos. Isso mostra para a gente uma coisa, que os projetos e desígnios de Deus, primeiro, são fiéis, eles se cumprem. Olha só, nunca foi motivo de parar o povo de Deus. Nunca a crise foi o motivo de exterminar o povo de Deus. Sabe por quê? Porque em todas as coisas, em todas as situações, em todos os momentos, o povo de Deus recebeu o livramento do Senhor. Deus é aquele que nos contempla, meu amado irmão e irmã. Deus é aquele que sabe da nossa maior e real necessidade. Quando Paulo está expressando aqui que todas as coisas contribuem para o bem, nós precisamos entrar nesse entendimento aqui e saber, notar pela fala de Paulo, que até as calamidades, até o tempo de crise, até o tempo onde não vamos cantar, vamos estar tristes, vamos chorar, vai nos ajudar em algo. Deixa eu perguntar para você que está vivendo uma coisa. Esse coronavírus, ou esse vírus que tem parado aí o mundo e agora no Brasil, tem contribuído em alguma coisa na sua vida? Eu acredito que tenha. Eu vi muitos e muitos testemunhos de pessoas falando que esse tem sido um tempo precioso para estar com a família. Pense comigo, não era para assim ser. Não era para o tempo de qualidade ou um tempo precioso com a família ser por causa de um vírus. Isso deveria ser a lógica da fé. Isso deveria ser a lógica do pilar da família. Mas, devido ao vírus, pessoas impossibilitadas de saírem de suas casas, eles têm voltado a esse princípio da família.
Eu vi outras pessoas testemunharem e dizer que agora tem tempo para estar estudando a Bíblia com a sua família, Outras falaram que tem tempo agora para se reunirem, para estarem com um culto doméstico, sabe? Gente, eu vou dizer para você uma coisa, isso é bom. Sabe, se Deus ele permitiu uma situação como essa, mais do que nunca nós precisamos aprender como que iremos sair deste lugar. Preste atenção, o mais importante do que as lições que você está recebendo é da forma que você vai sair. Porque se você vai no Apocalipse, capítulo 2 e 3, ao término dos ensinamentos de Cristo, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Preste atenção, mais importante do que esses ensinamentos que você tem recebido, é o que você vai fazer com eles daqui para frente. Como que vai ser a sua vida depois, pós essa calamidade, pós esse caos, pós esse medo que o mundo está vivendo. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Aproveite cada segundo deste. O Senhor tem nos convidado a viver um tempo de intimidade com Ele. O Senhor quer se revelar para os seus filhos. Mas pense comigo, quantas e quantas vezes os seus filhos, os filhos de Deus, deram desculpas para Ele? Quantas e quantas vezes o povo de Deus estava muito ocupado, estava muito atarefado, os seus afazeres, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com isso, com o que comeremos, com o que beberemos, com o que vestiremos. Certa vez nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse no capítulo 6 de Mateus, no versículo 31, Ele disse: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas Jesus, ele vai terminar com 2 versículos dizendo: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Presta atenção, as demais coisas não tem a ver comigo e você, tem a ver com a bondade de Deus, tem a ver com o favor de Deus. Nós só precisamos buscar Deus em primeiro lugar. Talvez este foi o ambiente que Deus, e o momento que Deus encontrou para trazer você de volta para o secreto. Talvez esse foi o ambiente que Deus encontrou para te trazer você, para mergulhar nas Escrituras Sagradas. Então entenda esse tempo, não permita que isso passe e você volte a viver a sua vida quieta, sossegada, uma vida onde o relaxamento tomou conta de você. Não queira ser mais um, meu amado. Paulo nos ensina isso. Olha, são todas as coisas que contribuem para o bem. Está difícil? Tá. Não está fácil para ninguém. A dificuldade tem aumentado. As redes sociais, redes de televisões, só tem causado cada vez mais pânico e medo e temor nas pessoas. Mas eu quero dizer para você uma coisa. A palavra do Senhor disse, no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ei, o mundo está causando medo, o mundo está causando terror nas pessoas. O Senhor está dizendo para você: olha, ei, não temas. Aleluia. Por que eu não vou temer, pastor? Todo mundo está com medo, todo mundo está se escondendo. Claro, vamos tomar os nossos cuidados, vamos ter todas as nossas prevenções, mas temer não vamos. Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo. Isso nos basta, irmãos. Se eu parasse aqui nesse versículo, isso já seria para nós, já estou tranquilo. Mas o texto continua dizendo: não te assombres. Ele está assombrado. Não te assombres não. Porque o Senhor está dizendo, olha, o Senhor está dizendo: eu sou o teu Deus.
Deus, Ele está dizendo para você: olha, ei, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aí Ele termina dizendo: eu te fortaleço, sou eu quem te ajudo e te sustento. Ei, é Deus que nos fortalece. Segundo, é Deus quem nos ajuda. Terceiro, é Ele quem nos sustenta. Estamos debaixo dos cuidados de Deus. Jesus certa vez disse para Israel, para Jerusalém: ô Jerusalém, eu quis te ajuntar, mas vocês não quiseram. Mas deixa eu dizer, você quis, e você aceitou estar debaixo dos cuidados de Deus, a sombra do Onipotente. Ei, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. O Senhor está dizendo para você: os dias são de calamidades, inseguranças, de medo. Ele está dizendo: não te assombres. Sabe, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, Ele está dizendo: descansará. Descanse no Senhor e espere, vai passar. Tem uma frase muito conhecida nas redes sociais, na internet, que diz assim: tem momentos da nossa vida que o que nós precisamos fazer é como um pássaro, baixar as nossas cabeças, esperar, fazer uma oração e esperar até que a tempestade passe. Deixa eu falar mais uma coisa para você: não existe tempestade eterna. Não existem vendavais que não passem. Certa vez os discípulos estavam atemorizados. O temor estava batendo no coração deles. A tempestade levanta. E olha, tínhamos muitos pescadores ali no barco. Tínhamos muitos pescadores do bom. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: existem tempestades que você pode ter todas as habilidades, saber lidar com todas elas, mas existem tempestades que irá fugir literalmente do seu controle. Sabe para quê? Olha o momento nosso agora, igreja, Brasil, nação: chamar o mestre. O mestre está deitado, o mestre está descansando, mas se você chamar o mestre, se o mestre despertar, essa tempestade vai se acalmar. Eu não tenho dúvidas, quando a tempestade passar, uma coisa é certa. Sabe qual é a certeza pós-tempestade? A Bíblia diz: veio a bonança. Aleluia! Pós-tempestade tem bonança. Guarde o seu coração, guarde a sua integridade. Antes de tudo, guarde a sua fé. Para me encerrar aqui, 2 Timóteo 4, versículo 7, Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra de encorajamento. Seja fortalecido pela palavra de Deus. Pastor, confesso que me dá um medo. Se preocupe não. Mantenha a sua confiança no Senhor. Lembre da palavra: não te assombres, porque Ele é o seu Deus. Ele te fortalece, Ele te ajuda e Ele te sustenta com a destra da sua justiça. E te diz: não temas.